E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ederson, lá de Serra do Vento, né? Estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de Geografia. Como nós sabemos, no 9º ano, vocês já são uma turma finalista, né? Mas no próximo ano vocês terão um avanço e é importante essa busca pelo conhecimento, é importante esse conhecimento, né? E a geografia ela nos proporciona isso, abrir os espaços, né, para que a gente possa adentrar e conhecer, né? E a aprendizagem, né, ela só acontece quando a gente tem o contato, ela é bem empírica, ela só acontece quando nós temos o contato. Eu não sei como vocês estão vivendo, eu estou bem, certo? E eu não sei vocês aí na casa de vocês. Espero também que vocês estejam bem. Como nós vamos falar sobre população e sobre o comportamento dessa população, é importante frisar e destacar essa nossa realidade hoje do coronavírus. Um tema que todo mundo fala. Eu vou ser bem breve porque eu acredito que vocês ouvem tanto que já estão de saco cheio com isso. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. É importante nós falarmos sobre isso pelos cuidados que devemos ter conosco e com os outros. Primeiro eu tenho que me cuidar, porque eu só cuido do outro se eu me cuidar, se eu me proteger. E eu me protegendo, eu também protejo o outro. Então vamos agir com responsabilidade, que eu tenho certeza, vocês não são mais crianças. E vocês, pais, também que acompanham o nosso canal, vocês professores que também acompanham, se cuidem, se protejam, se previnam. E quando houver um caso de proliferação, um caso de contaminação na família de vocês, se isolem, procurem orientação médica, certo? Não sigam essas redes sociais. Usem apenas as redes sociais para coisas que lhe tragam aprendizagem, para que somem na vida de vocês. Não procure essas redes sociais só para estar buscando mentiras, principalmente no Facebook, viu? Aparecem muitos fake news, muitas mentiras. Eu estou falando isso porque eu vou abrir agora para vocês os slides. E acompanhando os slides, vocês perceberão que nós vamos falar sobre a população mundial, ou seja, a população do mundo. E hoje, vocês podem perceber esses meninos aí abraçando o planeta Terra, né, o globo terrestre. Então, nós podemos perceber que essa realidade que nós estamos vivendo hoje sobre o coronavírus nos remete a essa realidade de ter cuidado, ter um carinho mais especial para com o nosso planeta. E quem tem carinho, quem tem cuidado para com o planeta? Nós, né? O que deriva do nosso conhecimento cristão é que Deus, quando fez o mundo, ele deu ao homem a responsabilidade de cuidar do planeta. Mas segundo outras teorias, saindo um pouco do cristianismo, trazendo outras teorias, nós sabemos que se não cuidarmos do nosso planeta, automaticamente ele vai se deteriorando, ele vai se destruindo. Ele não se autodestrói. Por quê, professor? Autodestruir é quando você se destrói sozinho. Mas ele não está se destruindo sozinho, ele está sendo destruído pela ação do homem, né? Então, para que a gente possa entender essa questão da ação do homem, o homem ele começou a preencher todos os espaços do planeta. E esse crescimento da população ela é bem natural. Agora, de acordo com que ela vai crescendo, nós também com ela surgem outras coisas, como por exemplo as desigualdades sociais, as doenças, como por exemplo agora nós estamos vivendo a realidade do coronavírus, e entre outras. E essas doenças elas tendem a diminuir a população, elas tendem a retardar um pouco esse desenvolvimento da população. Mas ora mais cedo, ora mais tarde, essa população ela volta ao seu pico, né? ao pico do desenvolvimento. Ela se remete a esse contínuo desenvolvimento, tá bom? Então, nós temos aí essa frase que vai nos nortear, que diz que o crescimento natural da população remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio.
os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é bem mais valioso, pois é ele que promove o progresso social, é ele que cria as riquezas, é ele quem desenvolve a ciência e a tecnologia. E com seu árduo trabalho, transforma continuamente o meio humano. Então, isso foi tirado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no ano de 1972. Nós temos aí duas imagens, certo? Duas realidades distintas, tá bom? Nós temos uma cidade, não importa onde é essa cidade, mas uma cidade, ela parece-me um pouco aí com o Rio de Janeiro, não sei, mas é uma cidade desenvolvida, onde vocês podem ver prédios, certamente ela está aí na orla, né? Tem uma orla, tem uma praia aí próximo, né? Algumas cadeiras. A imagem não está muito legal, mas assim dá para a gente um pouco perceber isso. Na outra imagem, nós temos aí, são barracos de favela, certo? Barracos de taipa, de papelão, coberto com papelão, com zinco, ou seja, com pedaços de madeira, de madeirite, e um córrego que supostamente aí passa um riacho ou algum rio, que também está entupido. Então, automaticamente, quando vierem as chuvas, as grandes cheias, automaticamente vai alagar, vai encharcar tudo e muita gente aí vai sofrer, né? Com isso, trazendo também, além da devastação, vem trazendo mortes, trazendo doenças e tudo mais que é causado por esses desagravos ambientais. Então, duas realidades distintas que vocês podem ver nas imagens. Então, a população, pessoal, a população do mundo, ela corresponde ao contingente de pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico. É dessa forma que é contabilizado, que é feito. E o censo hoje, né, o IBGE, ele faz todo esse levantamento, estando relacionado diretamente à pessoa ou ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. Vocês sabem o que é rural e urbano, né? Rural são aquelas pessoas, trazendo uma linguagem mais popular, as pessoas que são do sítio. E urbano é aquelas pessoas que moram na cidade, né? Então, o número de habitantes de um determinado espaço geográfico, ele recebe o nome de população absoluta, porque é a população total, né? E o número de habitantes por quilômetros quadrados recebe o nome de população relativa, né? Então é importante vocês frisarem isso, destacar isso. Os habitantes, o número de habitantes que determina o espaço geográfico é a população absoluta. E os habitantes que são contabilizados por quilômetro quadrado são a população relativa. Esse crescimento populacional, né, o crescimento que a gente também é chamado de crescimento vegetativo, ele ocorre em função de duas variáveis. Quais são elas? O saldo entre as taxas de natalidade, o saldo que eu digo, o que é o saldo? São o que se soma, né? O que é positivo. As taxas de natalidade, quando nasce uma criança, e também a de mortalidade, quando perde. O saldo é essa contabilidade. Então, se conta a população a partir daí, do nascimento e das mortes. E outro também é o saldo entre os números de imigrantes e de emigrantes, não é? Ou seja, das pessoas que saem do país ou das pessoas que decidem vir morar nesse país, nesse determinado país. Nós temos como o texto, assim, os slides eles são um pouco longos, então nós vamos acompanhando de uma maneira bem rápida. Nós temos aí 10 países, os 10 países mais populosos do mundo. Esse slide, ele não tá, essa informação ela não está atualizada hoje, tá bom? Não é do dia de hoje, porque a cada ano essa contabilização ela é feita a cada de 2 a 4 anos, né? Então, essa contabilização ela foi a última contabilização que foi feita. Então, a China é o país mais populoso, é o menor em território, mas é o mais populoso do mundo, né? Depois vem seguindo a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia. Nós brasileiros ficamos no 5º lugar como o país mais populoso do mundo, né? Depois vem o Paquistão,
o Bangladesh, a Nigéria, a Rússia e por último o Japão, tá bom? Muita gente confunde, né, o Japão com a China, mas a gente precisa ter cuidado. A China é o país mais populoso do mundo. Então, nessa posição, nesse próximo slide, nós vamos ver a posição de alguns países. Lembrem-se, esse slide de cima, que nós acabamos de ver, ele é referente à população absoluta, certo? E a população relativa, né, que é aquela que é feita por quilômetros quadrados. Então, esse é um novo gráfico, é um gráfico que nos mostra, né, por quilômetro quadrado, como por exemplo, Singapura está em primeiro lugar com 5.373 habitantes por quilômetros quadrados. Então, aí segue 20 sequências de 20 países, a sequência de 20 países por quilômetros quadrados. Bom, o crescimento da população mundial, a gente pode entender o seguinte: no ano de 94, 5 bilhões e 600 milhões de habitantes era o cálculo do planeta Terra, de todo o planeta, né? Contando isso em 94, né? Então já basicamente é quase 20 anos, ou melhor, quase 30 anos, né? São mais de 20 anos, mais de 2 décadas, quase 3 décadas. Então, o número de mulheres que utilizavam alguns métodos anticoncepcionais aumentou de 10% para 50% no mundo. Então, com isso fez com que diminuísse, houvesse um controle, porque senão nós teríamos aí 3 vezes esse número de habitantes no nosso planeta, né? Então, há também esse controle, que é o que nós vamos ver mais na frente. Então, o crescimento acelerado da população mundial passou a ser denominado no século XX de explosão demográfica, ou seja, a quantidade ou então baby boom, né, como foi chamado, a explosão desse crescimento, né, da população. Então, havia essa necessidade de controle, porque a população, em 1850, a população da Terra ela atingia o seu primeiro bilhão, né, foi 1 bilhão, em 1850, 1 bilhão, e uma década, 3 a cada década, né, a cada 3 pessoas residiam na China, no mundo inteiro. Então, a China ela se desenvolveu mais rápido, por isso que ela tem a maior quantidade de habitantes. E passaram-se pouco mais de 100 anos, até que em 1927, então quase 100 anos, né, 70 e poucos anos, o segundo bilhão foi alcançado, né? Então, em menos de 100 anos, duplicou, né, a quantidade. Já em 1950, a população atingiu a marca de 2,5 bilhões. Então, vejam só, a cada década que vai passando, vai aumentando, e quanto maior a população, maior também o número de óbitos e maior o número de natalidades. Vejam só, em 1950 para 1999, 49 anos depois, a população passou de 2,5 bilhões para 6 bilhões, ou seja, ela praticamente triplicou a quantidade de população, de habitantes. Então, para vocês verem todo esse crescimento. Nessa segunda tabela, vocês vão ver só esse gráfico, a gente vai passar bem rápido nele, esse gráfico de 1 bilhão referente ao ano, né? Então, é o tempo para o próximo bilhão de anos. Então, era do ano de 1802, era de 1 bilhão. Em 1828, 2 bilhões. E por aí foi, pela lógica, né? Então, supõe-se o cálculo, pela lógica que estamos caminhando hoje, né? Que vamos chegar, supostamente, em 2096, a uma média de 11 bilhões de habitantes no mundo. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos, será que o planeta vai aguentar? Bom, mas esse é um questionamento que eu não sei se a gente vai estar vivo, né, daqui para lá. Mas nós temos que nos preocupar com as nossas gerações que vêm por aí, né? Nossos filhos, nossos netos, e queremos deixar para eles
um futuro estável, né? Uma natureza, um parque para que eles possam caminhar e que seja os animais para que eles possam conhecer as espécies, né? Enfim. Bom, enfim, correntes de pensamentos demográficos. Então, de uma forma pessimista, previa que a população do mundo chegaria a 8,5 bilhões de habitantes no fim do século XX. Isso não aconteceu, como a gente pôde ver, né? E uma visão otimista é que previa que no fim do século XX, a população mundial chegaria em torno de 6,5 bilhões, que é isso que nós temos atualmente. Então, a visão otimista, ela ainda bem que deu tudo certo. Por quê? Porque houve esse controle, porque as mulheres também começaram a se cuidar, a se prevenir mais, né? Se vocês perguntarem às avós de vocês e às bisavós de vocês, quem ainda tem, eles tinham 11 filhos, 20 filhos, né? Hoje, no máximo, o pai e a mãe quer ter 2 ou 3. Então, normalmente as famílias elas têm como base 2 filhos, né? Isso não é padrão, isso é uma questão também de organização, porque pela questão econômica precisamos manter e dar estabilidade e conforto a todos, né? Então, a pergunta aqui embaixo é qual estava correta? Esse pensamento pessimista ou pensamento otimista? Então, hoje nós vemos que o pensamento otimista foi o que acertou, né? Então, essa distribuição geográfica da população, como é que ela se dá? Não é? Ela se dá pela desigual distribuição da população. Explica-se pelos fatores. Vejam só, quais são os fatores? Os naturais ou físicos. Se você for, por exemplo, na região norte, lá na Amazônia, você vai ver que a menor população são da região amazônica. Por quê? Na região amazônica. Porque a grande quantidade de vegetação, as florestas, as matas, impossibilitam também das pessoas, a falta de tecnologia, impossibilita das pessoas se desenvolverem lá, né? E com isso, elas também não crescem automaticamente. O clima também influencia bastante, o tipo de solo. Por quê? Porque com eles também vêm doenças patológicas e com isso vai havendo a questão também, é importante pontuar, a questão da religiosidade, principalmente nas tribos indígenas. Algumas tribos há um controle de quantos filhos pode ter, porque isso faz parte da cultura, da religiosidade deles, né? Quantos filhos pode se ter, né? Tem a questão também histórica, sobre a questão da Revolução Industrial. Então, o grande número da população está concentrada no sul, no sudeste e no sul do país. Por quê? Porque lá foi onde se desenvolveram as grandes indústrias. Então, por ter um grande número de oportunidades de trabalho, automaticamente as populações migraram todas para lá, para o sul, para o sudeste. Para quê? O clima de lá também ajuda. Então, com essa concentração, ajudou, né, com que as pessoas arrumassem o seu parceiro, sua parceira, casasse e assim tivesse esse aumento. E também as questões socioeconômicas. Essa questão socioeconômica, ela influencia bastante. Por quê? Muito mesmo diretamente, como todas as outras, mas essa influencia de forma especial. Porque hoje um pai não quer ter 10 filhos. Porque hoje, na nossa estrutura social, nenhum pai quer ter um filho para que ele não estude, para que no hospital não tenha assistência. E com essa organização, criando-se na cabeça das pessoas esse pensamento, essa visão de equilíbrio, então o pai ele pode dar mais atenção a 2 filhos e criá-los, torná-los, educá-los e transformá-los num cidadão de bem, melhor do que a 10 crianças que no mundo hoje, com todas essas informações, com toda essa mídia, a criança pode até se perder no meio do caminho, porque o pai não vai dar conta pela quantidade de administração dentro de casa. E até a questão também, quando a gente fala em socioeconômica, a questão financeira, para garantir roupa,
comida, né, a alimentação dessa criança, um bem-estar, um conforto, garantia a todas essas crianças o conforto. Né? Antigamente era tudo muito mais rústico, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, era tudo mais rústico, era tudo mais difícil, mais simples de se viver. Hoje, como as mídias sociais, os meios de comunicação influenciam bastante e nós estamos tendo acesso e vemos, então nos questionamos, né? Por que uns têm e outros não têm? Minha avó até dizia uma brincadeira, uns têm muito, outros têm pouco, outros não têm nada. Então, são essas características socioeconômicas também que definem, não é? São essas atividades industriais, a prestação de serviço. Outra coisa, também outra característica, né, da distribuição foi mais da metade da população se encontra na Ásia, na China e na Índia. São países originários, né? Foram deles assim que originou-se muita coisa. Então, eles são países milenares, né? Então a gente tem que ter esse olhar direcionado para lá, com essa visão, certo? O crescimento da população no século XX, ele se deu a uma elevada taxa de crescimento a partir do ano de 1950, né? Então, isso há 60 anos atrás, né? 70 anos atrás, né? Nos países subdesenvolvidos, houve uma grande explosão demográfica, né? Ou seja, esse crescimento da população. Então, concentraram-se mais de 80% da população. E o controle de doenças e maioria das condições de vida, a melhoria das condições de vida. Por quê? Quando houve o lançamento das vacinas, como hoje nós clamamos pela vacina da Covid, imaginem hoje que nós vemos nas redes sociais o como é difícil. Vou falar agora diretamente com vocês. Então vejam só, quando nós falamos hoje sobre a Covid, a dificuldade que há em desenvolver-se uma vacina, nós acompanhamos nas redes sociais, nós acompanhamos na TV, nos jornais, nós sabemos todas as notícias, o que é verdade e o que é mentira. Nós sabemos de tudo, nós ouvimos tudo, nós acompanhamos tudo. Mas imagine há 70 anos atrás, em 1950, quando a catapora tomou conta de todo mundo. A catapora matou milhares de pessoas no nosso país e no mundo inteiro, certo? Essa doença que se instaurou no nosso país matou muitas crianças, né? Hoje, por exemplo, também o sarampo matou milhares de crianças, né? Então, hoje nós temos a vacina. Quando uma criança nasce, já se toma a vacina do sarampo, para proteger contra esses tipos de doença, esses tipos de infecção. E a criança, ela cresce, como eu, como vocês, pode pegar o caderninho de vocês, de vacina, que vocês vão perceber lá, certo? Que tem a vacininha, tá bom? Que vai imunizar vocês dessas doenças. Então, essas vacinas não é só uma injeção, ou na boca, via oral. Elas imunizam a criança para o resto da vida, como por exemplo a da paralisia. Hoje nós acompanhamos a gestação de uma mulher. Se eu quiser eu ligo, eu pego meu celular e vejo como se gera um filho na barriga de uma mulher. Há 70 anos atrás isso era um mistério. Isso era um mistério, só apenas Deus conhecia e poucos cientistas conheciam esse desenvolvimento, porque não via. Então, com o avanço da tecnologia, com a revolução industrial, com a criação de equipamentos, nos remeteram a esse caminho de conhecimento, não é? Então, hoje nós podemos enxergar o útero de uma mulher, o ventre de uma mulher, o desenvolvimento dessa criança, se essa criança será portadora ou não de alguma deficiência, se ela tem todos os dedos, como está batendo o coração dela dentro da barriga da mãe. Então vejam só, toda essa realidade se deu, então com isso, houve também um grande avanço na população, exatamente por isso, com o controle das doenças, porque havia, naquela época, mais mortalidade, morria mais crianças do que nasciam.
ou na mesma proporção até. Nasciam crianças, mas também morriam, né, num grande número. Então, o que acontecia? Com a criação dessas vacinas, fez com que houvesse esse up, esse crescimento, esse levantamento no número, nessa explosão, como foi chamada, explosão demográfica, esse crescimento da população, né? Entretanto, né, com a urbanização, né, com o crescimento das cidades, né, o número de filhos também na mulher declinou. Por quê? Porque as mulheres também começaram a trabalhar. Então, com quem deixar o filho? Então, começou a diminuir. Então, quem tinha 10, começou a ter 5. Quem tinha 5, começou a ter 2 ou ter 1. E com isso foi se reduzindo. Mas, mesmo assim, a população começou a crescer. E com o controle, com o controle das doenças, com as vacinas e tudo mais, fez com que esse número, né, ele fosse controlado de mortalidade. E com isso a população começou a se expandir. Vamos voltar lá nos nossos slides. Vamos entender um pouco sobre a taxa de fecundidade no mundo. No mundo, hoje, 2,4, né, por cento das mulheres, elas conseguem fecundar o seu filho, né? Isso numa visão de mundo, né? Mas a gente trazendo para a África, para vocês terem uma noção, entre a África, que é 4,7% das mulheres, né? 4,7% que nós estamos contando em 10, por exemplo. Então, 4 mulheres, 0,7% dessas mulheres são da África, conseguem. E na América Latina, 2,2%. Então, para vocês, na América do Norte, onde pegar ali a região dos Estados Unidos e tudo mais, 1,9%. Então, ele já tem uma taxa de fecundidade mais controlada. Na África, eu acredito também, como nós vimos acima, como nós entendemos acima, que na África, por que esse número de fecundidade ele é maior? Porque as mulheres têm mais filhos lá na África. Exatamente por isso. Por conta da pobreza, da falta de informação, não é? Então, automaticamente, elas vão, muitas vezes os nossos antigos dizem assim, compra uma televisão para não ter mais filhos, porque, ou seja, se interne com a televisão e não tem filhos, mas isso é um mito, isso é apenas uma brincadeira que se faz, né? Que isso não tem nenhuma ligação, mas a gente diz para brincar, mas vocês foquem exatamente nisso, que quando nós não temos informação, quando nós não temos apoio, quando não temos orientação, então a tendência é essa, é ter mais filhos. Não é? Então, automaticamente, quando a mulher precisa dar mais estrutura à família, tem outra visão, outra mentalidade, então automaticamente ela começa a controlar. As teorias da transição demográfica, como é que ela acontece? Teoria por quê? Porque não é nada concreto, são só pensamentos, suposições que vêm sendo estudados, tá bom? Em oposição à ideia de que o mundo estaria em uma explosão demográfica, nasce a teoria da transição demográfica, ou seja, esse crescimento ele está sendo transitório, certo? Ele está em mudança. Já a outra afirma que todos os países, em algum momento, tendem a estabilizar o seu crescimento populacional. Aí onde está? Com o conhecimento, as pessoas começam se mantendo. Então, em algum momento, então são teorias, né? Se está certo ou se não está, só o futuro é quem vai nos responder. São formas de, com todo esse avanço da tecnologia, é possível que a população ela se mantenha controlada, tendo 1 ou 2 filhos e mantendo esse controle, né? Então, meus queridos, fechando esse ciclo das teorias de transição demográfica, é importante que vocês pesquisem em casa, busquem, tomem como referência hoje a Covid, tá certo? Tomem como referência hoje. Vejam aí o percentual. Os professores de matemática também podem nos ajudar nesse momento. Vejam o percentual da população que as redes de comunicação estão fazendo
o percentual de contaminados, o percentual de pessoas que já morreram, que chegaram a óbito. E comparem com o tamanho da população do nosso país. Isso vamos fazer do nosso país, porque do mundo aí vai ficar muito expandido. Mas usem esse caminho. Usem esse caminho. Eu vou deixar embaixo, aqui depois dessa aula, eu vou deixar uma atividade para que vocês pesquisem e façam esse levantamento. Por que, professor, o senhor está falando da Covid? Porque é um tema atual que jamais, nunca mais, nós voltaremos mais do que éramos antes. O ser humano, ele vive em constante evolução. Então, não voltaremos mais do que éramos antes. Então, vamos conviver com esse vírus sempre. Vai aparecer uma vacina, se Deus quiser. Todos estão em busca disso. Por isso que eu quero que vocês estudem. Para quem sabe, não sai desse nosso reduto de Belo Jardim, um grande cientista aí para descobrir a vacina contra o câncer, a cura do câncer, como a gente tanto luta, a ciência tanto luta para desenvolver. Então, é isso, gente, é buscar, é não desistir, é ter foco, é ter objetivo. Então, não vamos brincar, vamos estudar, vamos tentar focar. E é isso, a Covid será o nosso primeiro passo de estudo, para que a gente tenha noção de população. Por que população? Porque ela é que está sendo atingida nos dias de hoje. E como vai ser essa população no futuro? Diante dessa realidade, com tantas pessoas que já chegaram a óbito, como será essa realidade? Quantas pessoas ainda vão morrer? São prévias, são teorias, mas eu quero que cada um de vocês desenvolvam a sua. Um abraço, fiquem com Deus.